Tô de volta com Entre no Clima, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que todas as tardes tá aí coladinho, não perde nada do programa. Mua! Cheiro grande, viu? E já já vou pegar ali o celular para ler as mensagens do WhatsApp. Se você não tiver mandado aí nenhum recado, vai nascer um ter-sol no seu olho. Não, tô brincando. Mas fiquem à vontade para interagir aqui conosco, 988028941, até para participar do quadro agora SOS Quatro Patas. Vinheta na tela. Pois é, gente, toda quarta-feira é dia do nosso quadro SOS Quatro Patas, esse quadro maravilhoso oferecido aí pelo Hospital Veterinário Quatro Patas, tá aí conosco, sendo um grande parceiro, tá aí sempre tirando também dúvidas, né, da sociedade, da população sobre assuntos relacionados à saúde. E a gente sempre está discutindo aqui temas bem relevantes, temas que são de suma importância para que a gente fique sempre por dentro do que pode acontecer com os nossos melhores amigos, né? Porque os nossos animais são grandes amigos. E para bater um papo aí comigo hoje, estou recebendo aqui no programa o doutor Ferdinando Fernandes. Seja bem-vindo, doutor. Muito dessa obrigado, vez aqui, Lara. né? Sempre eu estou lá. Primeira vez aqui, né? Primeira vez aqui. E hoje nós vamos falar sobre quimioterapia em pets, né? Exatamente. Boa tarde, Lara, mais uma vez. Boa tarde aos telespectadores. A quimioterapia, na verdade, nós queremos, aqui na nossa cidade, iniciar uma desmistificação em relação à quimioterapia em pets. Doutor Ferdinando? Tem-se muito medo em relação à quimioterapia. Quando se fala em quimioterapia, lembra-se sempre dos problemas que temos, como queda de cabelo em seres humanos, entre outros problemas. Faz sempre essa associação, né? Exatamente. Em animais não temos tanto isso, né? Os efeitos deletérios da quimioterapia são bem menores e são necessários, muitas das vezes, na maior parte dos tratamentos. Outra coisa que acontece são tratamentos pela metade. Faz-se as cirurgias e as quimioterapias são esquecidas. Então, vamos lá. Primeira coisa, que muita gente nem sabe, é que os animais, né, cachorros, gatos, podem sim ter câncer. Exatamente. Tem, e a cada dia que passa, cada ano que passa, essa frequência vem aumentando. Né? Tanto pelo convívio com nós seres humanos e nossos hábitos terminam passando para os animais e assim eles também desenvolvem. Mas também porque os animais estão vivendo mais. E o câncer é uma doença de animais velhos, né? Idosos. Tem aqueles tipos que são mais frequentes? Sim. Câncer? A maior frequência de cânceres em animais o câncer de pele e logo na sequência o câncer de mama. Nossa Senhora. Eita. E no caso, o câncer de mama, tanto nas fêmeas quanto nos machinhos também. Isso, os machos também são acometidos por câncer de mama, com bem menor frequência, claro, mas um dado importante em relação ao câncer de mama nas fêmeas é que em cadelas 50% deles são malignos e na maior parte das vezes não são tratados adequadamente. E já em gatas isso aumenta mais ainda, 80% dos cânceres são malignos, câncer de mama em gatas. Eu vou até abrir aqui um parênteses para fazer uma pergunta, doutor Fernando, que pode realmente esclarecer aí, e pode ser mito ou não, né? Dizem que quando a gata, né, tem vários cios e elas parem várias vezes, certo, meu Deus, nem sei se existe essa palavra, né, mas elas acabam tendo filhotes muitas vezes, elas desenvolvem, é mais fácil elas desenvolverem câncer nas mamas, isso é verdade ou não? Tem um fundo de verdade, sim. Quanto maior a atividade de um órgão, né, maior a probabilidade daquele órgão desenvolver um tumor, certo? Então, quanto mais vezes a mama aumenta e diminui de tamanho, maior aumenta a probabilidade dela desenvolver um tumor. Então, isso tem seu fundo de verdade, sim. Mas nós temos um alarmante caso em cadelas, principalmente, que é o uso das injeções anti-cio, né? Elas estão ligadas diretamente ao aparecimento do câncer de mama. Nossa Isso. Senhora. Às vezes a pessoa, né, diz, não tem nada não, vou aplicar a injeção, né, achando que está fazendo bem, mas está aí esse dado, né, real e bem preocupante. Como é feito esse tratamento da quimioterapia? Foi diagnosticado que o animal está, né, com câncer, e aí como é feito esse tratamento, doutor? Isso. Todo o tratamento
do câncer, incluindo a quimioterapia, envolve, em primeiro lugar, o diagnóstico. Certo. Né? Então, necessitamos de um diagnóstico certeiro, necessitamos de um diagnóstico preciso, para que, a partir daí, possamos fazer e estabelecer o tratamento desse animal. O tratamento do câncer, de maneira geral, inicia com um processo cirúrgico. Né? E, a partir desse processo cirúrgico, o tumor é extirpado, é retirado e é feito o diagnóstico com o que nós chamamos de histopatológico, que inclusive é realizado na 4 patas. Não é? Após feito esse diagnóstico, entramos então com o tratamento quimioterápico. Cada tipo de tumor, cada classe tumoral, digamos assim, pois temos vários tipos de tumores e nesses tipos de tumores subclassificações também. Cada um deles responde diretamente diferentemente a um quimioterápico. Então, saber qual tipo de tumor influencia diretamente a realização da quimioterapia. E a quimioterapia, ela é baseada na administração de fármacos, que chamamos de quimioterápicos. Né? Esses fármacos variam bastante, alguns deles são feitos semanalmente, alguns a cada 21 dias, e eles variam bastante de acordo com a necessidade do animal e de acordo com as características de cada fármaco. E né? ele é tão agressivo, ele é muito agressivo? A agressividade para o tumor é alta. Certo. Para os animais, nós não temos tanta agressividade como temos em seres humanos. Tem-se dados publicados que 75% dos animais tratados com quimioterapia não apresentam efeito colateral nenhum. Certo? Então, diferentemente dos seres humanos, os animais respondem muito bem à quimioterapia. Né? Então, por isso, nós queremos trazer aqui para a nossa cidade e trazer para a nossa região esse esclarecimento para que nossos tratamentos parem de ficar pela metade. E até porque sempre quando se fazia, né, o diagnóstico de que o animal estava com câncer, pronto, era a sentença de morte. Exato. Né, daquele animal. Isso. Então, hoje, né, a 4 patas, né, tem toda a equipe preparada, tem também os aparelhos, tudo, né, os equipamentos corretos para ajudar nesse diagnóstico, para ajudar nesse tratamento, né, doutor Ferdinando, que dão esse suporte e fazem com que o animal ele tenha assim, essa opção de fazer o tratamento correto com a quimioterapia. Exatamente. Nós tentamos trazer hoje uma estrutura capaz de atender os animais, não é? Para que nós possamos fazer um trabalho correto, porque a quimioterapia, o tratamento do câncer, traz uma necessidade que é uma individualização, que é um espaço reservado somente para esses animais, não é? E, além disso, como você bem falou, hoje o câncer já não é mais uma sentença de morte, não é? Para nossos animais, claro, infelizmente, o câncer é uma doença grave, responsável por muitas mortes de animais, né? Assim como, infelizmente, em pessoas. No entanto, hoje nós temos várias alternativas de tratamento, temos perspectivas para, além de conseguir a cura em alguns casos, conseguir também qualidade de vida para o animal, para o nosso companheiro, que é tão importante para que ele consiga conviver o máximo de tempo possível conosco, com qualidade de vida. Essa é uma das principais palavras na oncologia veterinária, qualidade de vida para o animal. E, doutor, também vai influenciar o grau, vamos dizer, o tempo desse câncer. Quanto antes, né, claro que vai ser mais fácil de fazer esse tratamento. Quanto mais cedo diagnosticado, quanto mais cedo percebido, mais fácil e maiores as chances do tratamento dar certo. Né? Tem 3 coisas que nos indicam a gravidade e a possibilidade do tratamento desse animal, que é tamanho do tumor, certo? Aquilo que nós chamamos de linfonodos, que são regiões, se eles estão acometidos ou não, e a metástase, né? A metástase, que é o termo utilizado para quando a doença, digamos assim, se espalha pelo corpo do animal. No caso, a quimioterapia ela é indicada em todos esses estágios, em qualquer estágio? Em todos os estágios podem haver indicações de quimioterapia. A quimioterapia varia muito em sua indicação de acordo com o que nós chamamos de comportamento tumoral. Mas, de maneira geral, na maior parte dos tumores malignos, a quimioterapia é indicada. E ela é bem eficiente? Sim, bem eficiente, bem efetiva, traz principalmente o que eu falei, qualidade de vida para o animal.
Certo, doutor Ferdinando, para quem está assistindo, né, ou já tem esse diagnóstico, ou então suspeita, né, quais são os principais sinais? Já que o senhor falou, né, que os principais tipos de câncer dos animais são de pele, né, e o de mama, quais são os principais sinais, né, já para correr lá na quatro patas e fazer os exames todos de uma forma correta? O tumor de mama ele é um pouco mais difícil de perceber. Geralmente os proprietários percebem quando ele já está num tamanho um pouco maior. Mas o principal sinal do tumor de mama é a presença de pequenos nódulos, né, nas cadelas, principalmente, e também nos machos. Então a palpação, passar a mão nas mamas do animal, tocar, ver se sente alguma coisa diferente, assim como as mulheres são indicadas a fazer o autoexame. O exame também dos nossos pets, passar a tocar, se sentir algo diferente, aí sim procurar o veterinário, não é? E os tumores de pele, qualquer lesão que não cicatrize rápido, qualquer lesão que seja persistente, certo? E qualquer lesão que leve a ferimentos que apresentam dificuldade em cicatrizar ou que só aumentam, são lesões que podem ser se tratar de cânceres. Além, claro, lesões escurecidas que não somem e lesões nodulares, nódulos, bolhosas, não é? Todas elas podem se tratar de cânceres na pele do animal. Gente, e é fundamental, né? Um dia desse a gente até veiculou aqui no SOS Quatro Patas do Entra no Clima, né? Aí um quadro com Manu, né? Ela que tinha feito o tratamento, né, em um outro local errado, né, e quase põe aí em risco a vida do seu animalzinho. Não foi questão de câncer, né, mas foi outra questão. Mas eu quero levantar aqui a seguinte questão. Quanto antes você fizer esse diagnóstico, todos os exames, né, levar para um local onde você vai ter esse aparato, onde você consiga, né, ter esse diagnóstico certo, né, que às vezes você vai para um canto, acha que está fazendo o bem, mas aí o diagnóstico está errado. Isso aí pode levar, sim, à morte, né? E Mossoró conta hoje com o Hospital Quatro Patas, gente veterinário, que está equiparado aí a grandes centros, né, doutor Ferdinando? Isso. Nos esforçamos ao máximo para dar o serviço de qualidade e confiável aos nossos clientes. E no câncer, por exemplo, assim como em várias outras doenças, mas citando o câncer como fundamental, o diagnóstico preciso é essencial. Preciso e precoce, né? Então, levar seu animal para um lugar onde você consiga fazer esse diagnóstico é fundamental para o início do tratamento, assim como também para as chances do animal que está acometido pela doença. Então, procurar um diagnóstico preciso, se informar, é sempre essencial e sempre o primeiro passo para um bom tratamento. Com certeza, graças a Deus, hoje, graças à medicina, né, veterinária, aos estudos, à inteligência do ser humano, se é possível, assim, salvar a vida. Quantos pets já morreram, né, já tiveram aí essa sentença, porque não se tinha ainda o conhecimento certo, ou então porque não se levava, né, até o local correto, mas saibam que pode sim, viu, gente? Normalmente o câncer acontece em animais mais velhos, mas desde sempre é bom estar sempre fazendo os exames regularmente dos animais. Exatamente. O câncer, como falei, é uma doença de animais mais idosos, principalmente animais a partir dos 5 anos de idade, eles se tornam mais comuns. Mas os exames regulares são fundamentais para que a gente possa ter um monitoramento e para que esse diagnóstico seja realizado de maneira mais precisa e precoce, o quanto antes possível, não é? E tem-se muito medo no início, em animais jovens, por exemplo, da realização da quimioterapia, que os animais podem sofrer com isso. E, na verdade, é o contrário, né? Quanto mais jovem, mais o animal suporta e suporta melhor a quimioterapia ou os tratamentos que sejam necessários. Doutor Ferdinando, mais uma dúvida. Vamos dizer, meu animal ele foi diagnosticado, se fez o tratamento com a quimioterapia, pode ser que esse câncer volte? E seja preciso fazer? Infelizmente, sim. Né? Os cânceres são doenças endógenas, digamos assim, ou seja, são doenças do nosso próprio organismo. Não é um micro-organismo externo que está causando a doença, né? É uma doença do nosso próprio corpo. Então, quando se tem um câncer, mesmo que ele seja curado, a possibilidade desse animal apresentar mais uma vez é maior do que um animal que nunca apresentou.
né? Então, as recidivas, que é quando a doença retorna, infelizmente são muito presentes na oncologia veterinária, né? Existem alguns tipos de tumores que elas são ainda mais presentes, por exemplo, temos os sarcomas. É um tipo de neoplasia ligada também ao tecido da pele, né? Que eles são muito recidivantes, voltam muito, mesmo após cirurgia, mesmo com tratamento quimioterápico, eles às vezes retornam. Então, a recidiva, infelizmente, é um desafio para a oncologia veterinária. Mas ainda bem que tem aí, né, os tratamentos que ajudam aos veterinários, né, e também aos tutores a cuidarem bem dos seus bichinhos. Em geral, é um tratamento caro, oneroso? É um tratamento que vale a pena, né? Vale a pena, né? O custo, eu diria, moderado, né? Não é um custo tão elevado. A grande dificuldade é o tempo. Porque tem muita gente que diz assim, não tenho condições de bancar um tratamento, não. Isso. Né? E aí acabam matando o pobre do animal. Exatamente. Não é um tratamento barato, né? No entanto, é um tratamento demorado, certo? E que leva bastante tempo. Ou seja, os gastos não são concentrados, né? Não é um grande gasto de uma vez só. Por ele ser demorado, esses gastos são diluídos e facilita para que o proprietário consiga realizar o tratamento, não é? Infelizmente, o que nós temos é uma necessidade de acompanhamento a longo prazo. Né? Então, a presença do proprietário com o animal no veterinário será algo mais constante. Né? O proprietário terá que ser acompanhado por mais de perto durante o período de quimioterapia e também posterior a isso, para que a gente consiga dizer que o animal realmente está curado. Gente, então, olha, se você está passando aí por essa situação, claro que a gente não deseja de forma alguma, né, isso para nenhum animal, mas vocês podem ter aí a consciência, né, tranquila, de que aqui em Mossoró vocês já podem estar com nós todos, né, que criamos aí os nossos animais. Nós podemos saber que podemos contar, né, com uma equipe bem capacitada, que está aí com todo o amparato para estar realizando todo tipo de procedimento, inclusive a quimioterapia, que é vista como um bicho de 7 cabeças. Todo mundo quer se livrar, né? Não quer fazer porque acha que vai acabar ainda mais com o animal, que não tem mais jeito. Mas o doutor Fernando está explicando aqui que, pelo contrário, né, que não é bem assim, que ajuda e sim ao tratamento. Exatamente, né? Exatamente. Tem alguns proprietários que realizam procedimentos quimioterápicos que é até estranho, porque alguns animais saem como se não tivesse feito nada. Saem como se nada tivesse acontecido, né? O vômito é raro, acontece pouco, né? Queda de pelos também raríssimo. Oh, meu Deus. Né? Então, os animais sofrem muito pouco com a quimioterapia. Claro, pequenos enjoos, pequenos sintomas podem acontecer, mas, como eu disse, são raros na medicina veterinária e os animais se adaptam muito bem ao tratamento quimioterápico e é um grande avanço na medicina veterinária a possibilidade de poder dar qualidade de vida ao animal, poder dar tempo e qualidade ao lado do seu tutor. Muito bem, doutor Fernando, quero agradecer a sua presença aqui no Entre no Clima, viu? Tá aí esclarecendo, falando sobre esse tema. Se você ficou com alguma dúvida, olha, tá aí os contatos lá do Hospital Veterinário Quatro Patas. Também tá aí o Instagram, para que vocês possam estar encaminhando a sua pergunta, a sua dúvida, ou então pode mandar para o nosso Instagram, tá? Que a gente encaminha para o pessoal, eles tiram todas as dúvidas, tá? Agendem uma consulta, vão lá, 24 horas, né? Exato. Aí funcionando para atender melhor ao seu bichinho, tá? O que a gente ama tanto, né, os nossos animais, que a gente quer sempre realmente que se busque, né? Que a ciência, ela busque aí cada vez mais, tá inovando e tá trazendo isso. E agradecer ao Quatro Patas por trazer sempre isso para cá. Essa é a nossa busca, essa é a nossa vontade, sempre trazer um serviço de excelência e de ponta para a região. Nós agradecemos, Lara, a presença aqui, poder esclarecer as pessoas sobre algo que está emergindo e que é de tanta necessidade para os animais, né, atualmente. Muito obrigado e estamos à disposição no Hospital Quatro Patas para atendê-los e também retirar qualquer dúvida que tenha ficado.
Pois é, gente, olha, eles já são top, né? E estão sempre em constante, a gente sempre está mostrando aqui, sempre está falando que estão em constante especialização, qualificação de toda a equipe. Manda um abraço para o doutor Saul e todos que ficaram lá no hospital. Vai voltar para lá, né, agora? Exatamente, Tem a retornarei cirurgia aí para lá. marcada. Exato. Boa sorte, então, Obrigado, diretor. obrigado. Nessa linda missão que é estar salvando aí a vida dos pets. Gente, eu tô indo pro intervalo, já já eu volto com mais Entra no Clima. Não sai daí, não.